Olá, meu nome é Patrícia e dando sequência à série de vídeos sobre as reações pericíclicas, mais especificamente as reações de Diels-Alder, falaremos agora sobre os orbitais das reações de Diels-Alder. Em outros tipos de reações de ciclização que foram vistas até aqui e que ocorrem através de mecanismos iônicos, somente uma ligação é formada ao longo da reação. Um exemplo é a reação de ciclização de hidroxiácidos em meio ácido, levando a uma lactona, que está sendo mostrado na tela. Esse é um exemplo de esterificação intramolecular, que leva a uma lactona, ou seja, um éster cíclico. Nesse caso, é suficiente combinar um orbital cheio com um orbital vazio para formar a nova ligação, pois somente uma ligação é necessária para que ocorra a formação do ciclo. No entanto, em uma cicloadição, como em reações de Diels-Alder, duas ligações são formadas ao mesmo tempo para que ocorra a formação do ciclo. São as duas ligações sigma que são formadas que levam à formação desse ciclo. Para isso, dois orbitais cheios devem se sobrepor com dois orbitais vazios, no lugar e na simetria correta. Precisa de duas interações ligantes para formar duas ligações ao mesmo tempo, o que é mais complexo do que no caso anterior. Para ilustrar, podemos observar a seguinte tentativa: a utilização de um alqueno simples, com seu HOMO em vermelho, e o LUMO de uma outra ligação P, por exemplo, a ligação P presente nesse anidrito. O LUMO dessa ligação P está representado em azul. Nessa tentativa, há uma interação ligante em um dos lados. A gente percebe que o lobo que está branco do HOMO do eteno se sobreporia ao lobo que também está branco do LUMO do anidrito, se configurando então numa interação ligante. A ligação seria possível. No entanto, na outra ponta, isso não ocorre. O lobo que está branquinho do HOMO do eteno se sobreporia ao lobo que está colorido, em azul nesse caso, do LUMO do anidrito. Isso é uma interação antiligante, porque esses orbitais estão em fases diferentes e essa ligação, então, não é possível de ser realizada. Se no lugar do eteno utilizar-se um dieno como o butadieno, a simetria fica correta. A gente pode combinar, por exemplo, o HOMO do butadieno, que está representado em vermelho, que é o reagente mais rico em elétrons, e o LUMO do mesmo anidrido, que também está representado novamente em azul, por exemplo. Sendo assim, o butadieno seria o dieno da reação de Diels-Alder e o anidrido o dienófilo. Podemos perceber que nesse caso a simetria é correta nas duas pontas. Temos um lobo branco do HOMO do butadieno se sobrepondo ao lobo branco do LUMO do anidrido, ou seja, esses dois orbitais estão em mesma fase, se configurando uma interação ligante, a ligação seria possível desse lado. E do outro lado nós temos o lobo colorido do HOMO do butadieno se sobrepondo ao lobo colorido do LUMO do anidrido. Novamente, interação em fase, interação ligante, e a ligação seria possível também desse lado. Isso é possível porque o HOMO do butadieno é o orbital molecular ps2 que tem um nó central e interações ligantes nas pontas. Isso quer dizer que as pontas do butadieno, desse orbital molecular ps2, têm fases diferentes entre si, que combinam perfeitamente com as fases diferentes do LUMO do anidrido, formando interações ligantes em ambas as pontas. Se fosse desenhado o LUMO do dieno, o orbital molecular ps3, com o HOMO do anidrido, também funcionaria a simetria, também teríamos interações ligantes nas duas pontas. Então, essas duas combinações são possíveis. Outro ponto a ser observado é que a reação de Diels-Alder ela se processa por aproximação vertical dos orbitais. No slide anterior, o dieno se aproxima por cima do dienófilo, assim como nesse vídeo que foi feito utilizando modelos moleculares. O HOMO do dieno se aproxima por cima do LUMO do dienófilo. Reparem as interações ligantes em ambas as pontas, roxo com roxo, rosa com rosa, ou seja, mesma fase de um lado, mesma fase de outro.
Nesse exemplo com os modelos, então, novamente frisando, é o exemplo em que está sendo utilizado o homo do dieno se aproximando por cima do lumo do dienófilo. Utilizando ainda os mesmos orbitais, a aproximação ela também pode ser por baixo, ou seja, o homo do dieno se aproximando por baixo do lumo do dienófilo. Desde que ela seja vertical, ela está correta. Então, novamente, o que a gente pode reparar na animação utilizando os modelos moleculares é que nós temos interações ligantes de ambos os lados. A única coisa que mudou foi a aproximação do homo no slide anterior era por cima do lumo e agora por baixo, ambas na vertical. Para fins de padronização, a gente sempre vai considerar, a partir de agora, a aproximação do homo do dieno por cima do lumo, que era o caso do slide anterior. Mais um detalhe deve ser notado sobre a aproximação dos reagentes e a sobreposição dos orbitais em uma reação de Diels-Alder. É a conformação do dieno. Como comentado no vídeo anterior, o vídeo 2 dessa série de vídeos de reações de Diels-Alder, a conformação S-cis do dieno é necessária para que a organização e sobreposição dos orbitais possa ocorrer. As duas conformações S-cis e S-trans, elas estão em equilíbrio para dienos acíclicos, e a maior parte do tempo o dieno fica na conformação S-trans, que é mais estável. No entanto, quando na conformação S-trans não há como haver sobreposição correta dos orbitais. O dieno deve, portanto, se adequar, assim como a animação, na correta conformação a S-cis, para que sim, na conformação S-cis, ocorra a sobreposição e a formação das novas ligações sigma. Para ficar mais claro porque a conformação S-trans não pode ser utilizada para que a reação de Diels-Alder ocorra, a gente pode olhar o vídeo feito com modelos moleculares. Então, a conformação S-trans, se a gente olhar a parte de cima, não tem como haver sobreposição dos dois lados, formando duas ligações sigmas novas, somente um lado. Então, para isso, o dieno precisa se adequar na conformação S-cis e aí, então, a reação pode ocorrer. Quanto ao tipo de orbital utilizado por cada reagente na reação de Diels-Alder, a maioria das reações de Diels-Alder utilizam dienófilos que são deficientes em elétrons e dienos que são mais ricos em elétrons, ou seja, o dienófilo eletrodeficiente vai reagir com seu lumo, enquanto o dieno mais rico em elétrons vai reagir com seu HOMO. Lembre-se, grupos retiradores abaixam a energia do lumo de uma espécie, enquanto grupos doadores aumentam a energia do HOMO. Por isso, a combinação HOMO do dieno, lumo do dienófilo leva a uma sobreposição mais efetiva no estado de transição. Isso ocorre pois a diferença de energia entre HOMO e lumo é menor do que se fosse o contrário, o lumo do dieno e o HOMO do dienófilo. Essa diferença de energia entre os orbitais de fronteira é parte significativa da energia de ativação da reação. Portanto, repetindo mais uma vez para que fique bem claro, a razão para que dienófilos conjugados sejam bons reagentes em reações de Diels-Alder é porque essa conjugação diminui a energia do lumo, assim como grupos retiradores presentes, sendo conjugados ou não. Já os dienos são mais nucleofílicos naturalmente que alquenos comuns, ou seja, já possuem um HOMO de mais alta energia. Se na estrutura desse dieno ainda houver grupos doadores de elétron, isso pode elevar ainda mais a energia do HOMO desse dieno, o que acarretaria uma diminuição da diferença de energia entre HOMO e LUMO envolvidos. Por isso, a reação de Diels-Alder mais comum ocorre entre um dieno rico em elétrons e um dienófilo eletrodeficiente. A reação ocorre, portanto, com o ataque do dieno ao dienófilo, o primeiro utilizando seu HOMO e o segundo seu LUMO. Continuando no exemplo do butadieno e do anidrido, os detalhes dos orbitais podem ser observados na figura mostrada na tela. Cada ponta do HOMO do dieno em vermelho se combina de maneira ligante ao lume do dienófilo, formando as duas ligações sigma, que são representadas então no produto em azul.
Há também a quebra das duas ligações π do dieno, e isso permite a reorganização dos orbitais e a formação de uma nova ligação π central. Além disso, como já foi visto no caso do ciclopentadieno do vídeo anterior, o vídeo 2 dessa série de vídeos, dienos têm HOMO de alta energia e também LUMO de baixa energia, e podem reagir consigo mesmos em cicloadições. De fato, dienos dimerizam através de reações de Diels-Alder, na ausência de dienófilos melhores. A simetria é correta, sendo que um equivalente age como dieno, enquanto o outro age como dienófilo, ou seja, um usa seu HOMO e utiliza as duas ligações π, seus 4 elétrons π, e o outro usa o seu LUMO, utilizando só uma das ligações π, usando então somente 2 dos seus elétrons π. Ok, então quer dizer que dienos também podem sofrer cicloadições 4+4, formando um ciclo de 8 membros? Não, a simetria dos orbitais ficaria errada. Ficaria ligante de um lado, mas antiligante do outro. Nada feito. Bem, espero que esse vídeo os ajude a entender um pouco mais dos orbitais das reações de Diels-Alder. No próximo vídeo da série falaremos sobre a estereoquímica. Bons estudos e utilize o material complementar como apoio.